A gente sabe que o crescimento espiritual é uma obra da graça de Deus, mas que exige de mim e exige de você uma resposta intencional. Eu quero muito que você grave isso, diga resposta intencional. Diga mais forte, resposta intencional. Perfeito, é uma resposta intencional. E a palavra de hoje é disciplinas que formam o interior. Disciplinas que formam o interior. Eu quero hoje basear esta palavra em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7. Do versículo 7 ao versículo 10, 2 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 ao versículo de número 10. A gente vê aqui 4 disciplinas interiores, que vão formar alguém que é realmente dependente de Deus. Paulo vai revelar aquilo que sustenta a sua formação interior. Ele abriu mão da sua autossuficiência para então viver uma completa, uma absoluta dependência de Deus. Então, dependência de Deus é uma disciplina espiritual. Vou repetir, dependência de Deus é uma disciplina espiritual. Então, essa escolha de formação interior diariamente, todos os dias, progressivamente, gradualmente, eu sou formado pelo Senhor, através dessa disciplina interior. Você conhece o texto de cor, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o vosso coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor nos seus caminhos, e é Ele quem vai endireitar as veredas da sua vida. Então essa tarde aqui é um lembrete, bispo, qual lembrete? De você realmente depender não de circunstâncias, não de homens, não de coisas, mas depender daquele que sustenta a sua fé, daquele que é o Senhor da sua vida. Então que haja em você essa formação interior, e que você possa ter uma vida que seja realmente para a glória de Deus, uma vida que possa honrar ao Senhor, uma vida que possa exaltar ao nosso Deus, diga amém. Então vamos lá, 4 disciplinas interiores que vão formar você, alguém que realmente escolheu, que decidiu ser dependente completamente de Deus, porque crescimento espiritual acontece quando você desaprende da autossuficiência. Você não quer mais ser autossuficiente, você quer ser dependente. Quer ser o quê? Pode ser melhor, quer ser o quê? Quer ser dependente. Então vamos lá sobre essa disciplina, a disciplina interior. A primeira disciplina aqui do texto, 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7, é a disciplina do processo. Vou repetir, a disciplina do processo. Eu sei que é difícil falar aquilo que eu vou falar, mas eu preciso falar pelo Espírito Santo isso. A disciplina do processo. O texto diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Você tem que entender que os espinhos não são acidentes, são instrumentos de formação interior. Vou repetir, espinhos não são acidentes, os espinhos são instrumentos de formação interior. Então as lutas que nós enfrentamos nessa vida são como espinhos. Enquanto você estiver nessa vida, você terá que lidar com os espinhos dessa vida, com as agonias dessa vida, com as dores dessa vida, com os dilemas dessa vida, com as dificuldades dessa vida. Em alguns momentos você vai se ferir sozinho, outros momentos Deus vai permitir que você então seja ferido. Mas entenda que você pode transformar os espinhos em uma escola, a escola da rendição, a escola do processo, a escola da humildade, porque você entendeu que tudo aquilo que você tem foi o próprio Deus que proporcionou para você.
Você sabe o que é ter muito, e você sabe o que é ter pouco. Você sabe o que é Deus agitar a sua vida e produzir em você uma inquietação, que eu posso chamar hoje de processo. Deus tirou coisas da sua vida, Deus mexeu com você, para que você aprenda que o processo é fundamental, que existe uma jornada para você caminhar, para você trilhar, que nem sempre é uma jornada pavimentada, nem sempre é um caminho fácil. Deus te leva a lugares, e a lugares que não são simples, são dificílimos para a gente. Deus mexe na sua vida, Ele tira pessoas da sua história, e tudo bem. Não quer dizer que pessoas são más, ou que elas foram um problema na sua vida, não. Mas Deus tem que mexer com você. Muitas vezes Ele tira pessoas, sim, porque você não ouve conversas que somente Ele ouve. Você não sabe de coisas que somente Ele sabe. Então Deus tem que mexer com você, tem que trabalhar na sua vida. Como essa semana, é a semana do meu aniversário, no auge da minha maturidade de vida, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que se eu posso ficar de pé, após ser empurrado, isso só mostra em quem eu confio. Se eu posso ficar de pé, após o empurrão, isso só mostra aonde eu coloco a minha convicção, ou de quem eu sou dependente. Eu escolhi não depender das circunstâncias da minha vida, pois as circunstâncias da minha vida não podem me sabotar, não tem poder para me sabotar. Eu decidi confiar, e confiar naquele que me sustenta, naquele que é o meu Senhor. O apóstolo Paulo, melhor que ninguém, ele vai descrever um pouco sobre as dores e agonias da sua vida, sobre o processo da sua vida que foi dificílimo. Ele diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24, eu quero que você apenas ouça. O texto diz: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos do mar e perigos dos falsos irmãos. Mas quando eu observo Paulo enfrentar tantos perigos, tantas dificuldades, tantas provações, ver o seu processo que foi tão dolorido, que foi tão doloroso, que foi tão difícil, eu vejo um homem que escolheu não parar diante dessas e tantas outras dificuldades da sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você: o processo é uma disciplina. Saber entender o processo é uma disciplina. Essa semana só começou, essa semana ainda será uma semana extraordinária para você. A grande verdade é que esse mês de fevereiro será um mês memorável na sua vida, será um mês de conquistas, milagres, realizações do favor de Deus. Paulo vai falar sobre isso em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz: por cuja causa eu padeço isso tudo, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Então Paulo diz: eu entendi o processo da minha vida, eu entendi o que Deus quer comigo. A gente pode falar, mas Deus não é graça? Sim. Deus não é misericórdia? Sim. Deus não é benignidade? Sim. Mas o atributo de Deus não me alcança? Te alcança. Então por que os processos da minha vida? Eu aprendi que processos produzem intimidade. Eu aprendi que o processo te leva para mais perto da fonte. Eu aprendi que o processo é necessário, porque a derrota pontual, ela pode ser sepultura, a gente sabe disso, mas a derrota pontual também pode ser trampolim para as maiores conquistas da minha vida. Como eu estou olhando? Então, se é difícil entender o porquê de tantas coisas na minha vida, na minha família, na minha história,
Chegou um tempo de eu substituir a razão pela fé, a razão pela dependência. Eu tenho que tirar de mim a autossuficiência, e eu preciso acreditar de verdade, que este processo, ele tem um fundamento, que este processo, ele tem um fim, que este processo, ele vai cessar, e eu terei nos meus lábios um cântico de vitória ao Senhor. Eu vou profetizar para alguém que está aqui, ou para alguém que está em casa, em breve, você abrirá a sua boca, e você cantará um cântico novo, de vitória ao Senhor, porque o processo chegará ao fim. A gente olha para Paulo, e a gente vê o grande apóstolo aos gentios, autor de 13 cartas, aquele que de fato aboliu a circuncisão, graças a Deus, que trouxe o batismo para a sua igreja. Paulo, o grande apóstolo, que pregou no mundo inteiro, diz a Bíblia, Atos capítulo 19, versículo 11, que Deus, pelas mãos dele, fazia milagres extraordinários, maravilhas aconteciam por meio das mãos de Paulo. Mas diz a Bíblia, que após a conversão dramática de Paulo a Cristo, no caminho a Damasco, após ele ser curado em Damasco, após Ananias colocar as mãos sobre ele ser cheio do Espírito Santo, ele viaja para o deserto da Arábia, e durante 3 anos ele fica no deserto. Durante 3 anos ele fica em silêncio. Durante 3 anos ele enfrenta o processo de ser moldado, lapidado e esmagado por Deus. O grande apóstolo aos gentios, que aprendeu com o maior, aprendeu com Gamaliel, um homem famoso e poderoso, tinha cartas nas mãos de José Caifás, mandava prender e soltar. Ele vai para o deserto, e lá no deserto da Arábia, diz a Bíblia, 3 anos, ele é moldado, ele é forjado. Após o deserto, é onde seu ministério surge, e onde Deus o levanta. Processos na vida, enfrentando os processos na vida. Eu gosto dessa expressão, a gente só sabe que Deus é tudo o que a gente precisa, quando Ele for tudo o que a gente tiver. Já passou por processos na vida? Já passou pelos vales de Baca? Em algum momento da sua história, você já se viu no fundo do poço, dizendo que não tem jeito, que não tem solução? Você já olhou em volta e não tinha nada, ninguém? Não tinha uma luz no caminho para você? Ok, bem-vindo ao processo. Alguma vez, debaixo do pé de zimbro, no deserto, você gritou e disse: Deus, não vai dar para mim? Talvez alguém aqui já fez como Elias, disse: Senhor, me leva logo, não faz sentido para mim. Eu vim hoje como profeta para dizer para você: aguenta o processo, porque o meu Deus não mudou. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz que a prova da fé produzirá em você perseverança. Então eu quero ser profeta para alguém para dizer isso: aguenta, porque vai passar. O processo tem prazo de validade. Sabe por quê? Porque nenhuma dor dura para sempre, nenhum caos dura para sempre, nenhuma dificuldade dura para sempre, nenhuma agonia dura para sempre. Paulo vai dizer agora, no capítulo 12, no versículo 8, de 2 Coríntios, sobre essa segunda disciplina, a disciplina da oração. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. 3 vezes, Paulo diz: Senhor, tira de mim, arranca de mim. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
também orou por 3 vezes, dizendo: Senhor, Pai, passa de mim este cálice. Mas ele disse que não seja a minha vontade, mas a tua. Ele sofreu, ele morreu, mas ao 3º dia, ele ressuscitou e vive. Ele trouxe cura, trouxe perdão, trouxe salvação. Ele trouxe transformação para você. Porque a dor não é para sempre. Deus sempre responde. Às vezes com sim, às vezes com não. Mas a verdade é que Ele sempre responde com um propósito. Porque a vontade dEle prevalece. Então, sem necessidade não há oração. Sem pressão, não há clamor. E sem clamor, não há formação interior. Se você, em algum momento, diz: Senhor, parece que o Senhor não me ouve, parece que o Senhor não me atende, parece que os teus ouvidos estão tampados para mim, parece que o Senhor está longe, distante de mim, eu desafio você nesta hora, a entender realmente o que é o clamor. É como alguém que perde o emprego. No início, ele começa orando: Senhor, me dá um emprego. Os dias vão passando, a oração vai mudando, ele começa a dizer: Senhor, preciso muito, muito de emprego. Os dias passam, ele está assim: Senhor, eu tenho que trazer alimento para minha casa, me ajuda, me dá um emprego. Os dias passam, ele diz assim: eu estou apavorado, Senhor, meus filhos, a minha casa, a minha família, faz um milagre, me dá um emprego. Os dias passam, as palavras somem, a alma grita, e é na hora que a alma grita, que a porta se abre. Bispo, não entendi. Faça uma retrospectiva, de momentos na sua vida, que Deus fez o milagre. Puxa na memória, foi em que momento? Eu quero que você traga à memória momentos de cura, de livramentos, de restauração. Foram momentos que a sua alma gritou. Porque a oração não fala de palavras decoradas que lançamos ao vento. Não são palavras de efeito para impressionar o Senhor. Oração fala do grito mais profundo de nossa alma. Deus ouve além das palavras. Deus ouve além das palavras. É um filho que rasga o coração, que se lança diante do Senhor, que se coloca diante dele com necessidade genuína. Então alguém pode imitar a oração do outro, mas não terá nenhum resultado, porque não há pressão. Sem necessidade não existe oração. Se a oração te move, a oração moverá a mão de Deus sobre você. Eu tenho que falar em fé, eu quero que você creia nessa palavra. Nesses 21 dias que nós estamos em propósito nessa igreja, Deus responderá às suas orações. Deus atenderá os seus pedidos, porque os dias que virão serão dias de resposta, serão dias de milagres, serão dias de vitória, serão dias que você verá a manifestação do favor de Deus sobre você. Então a oração é este fôlego do cristianismo. Acalma a tempestade dentro de você, para que você possa acalmar a tempestade que está fora de você. Diga comigo: oração. Pega na mão desse irmão do seu lado aí. Tu sabe que eu não sou de fazer isso, não sabe? Pega na mão dele, pega. Isso. Faz cara de profeta aí. Faz uma cara de profeta, isso. Olha para esse irmão e diga: a oração muda tudo. Não, fala mais forte, diga: não tem nada que a oração não possa transformar. Levante as mãos aos céus. Qual é a tua maior necessidade nesta hora?
o que você tem gritado, chorado, gemido diante do Senhor? Qual é a sua grande necessidade? Qual é o seu maior motivo de oração desses dias? É o seu filho? É para que Deus toque no seu filho? É o seu cônjuge? É o emprego? É a sua empresa? É uma causa perdida na justiça? Pai, responde a oração dos teus filhos. Responda a oração dos teus filhos. Seja uma cura, uma porta aberta, uma libertação, uma transformação, uma provisão financeira. Responda a oração dos teus filhos. Os ouvidos do Senhor não estão tampados para você. Não estão tampados para você. Deus está ouvindo a sua oração. Ele atenderá aos seus pedidos. Penúltima disciplina. A disciplina do poder da graça. Diga forte, graça. Diga mais alto ainda, graça. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aleluia. Tudo o que a gente precisa é da graça. A graça nos basta. A graça é suficiente. Quantos aqui necessitam da graça do Senhor? Da graça do Senhor. Ah, se não fosse a graça dele, o que seria de você? O que seria de mim? O que seria da gente? Então a graça nos ajuda em todo tempo. Graça. Quando você está fraco, o que o inimigo quer é que você anule a graça, que você confie em si mesmo. Entenda que Deus quer que você se apoie nessa graça. Então, esse crescimento verdadeiro acontece quando você entende que a graça precisa governar o seu interior. A graça precisa governar o seu interior. O homem só vê o caos, mas Deus vê o milagre. Então permita que a graça te conduza. Como é isso, bispo? Palavras do apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Você lembra? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Existe graça para você. Eu vou repetir: existe graça para você. Graça que alcança você. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Está se sentindo fraco? Entrou aqui quase se arrastando? Tem graça sobre a sua vida, aleluia. Bispo, eu estou de tempo para cá desanimado, desmotivado, sem energia, sabe, de tempo para cá, eu não entendo o que aconteceu comigo. Meu filho, receba agora muita graça de Deus para a sua vida. Graça que te sustenta, graça que te alcança, maravilhosa graça, multiforme graça. Nessa semana, se prepara, você vai arrebentar, mas é a graça que vai te levar. Oh, aleluia, é a graça que te conduzirá. Diga glória a Deus por isso. Graça de Deus. Última disciplina, a disciplina do amor que forma. Versículo 10 do capítulo 12 de 2 aos Coríntios vai dizer: por isso, por amor de Cristo, alegro-me
regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Então veja que Paulo não negava a dor, mas ele interpretava a dor à luz do amor de Cristo. A dor era interpretada com os olhos do Senhor. Bispo, não entendi. Quando você entende os benefícios da provação na sua vida, você tira os olhos da provação e você põe os teus olhos no amor de Cristo por você. Aí tudo muda. A partir de então, tudo se transforma. A partir daí tudo muda. Por quê? Você troca o desespero pela esperança. Você troca a dor por maturidade e a pressão por perseverança na sua vida. Tudo é transformado dentro de você. Então essa dependência de Deus vai gerar essa formação interior na sua vida. Tudo se baseia nisso, nessa verdade. O amor de Cristo, o amor de Cristo, o amor dele que nos alcançou. Eu sou amado pelo Senhor. Isso aqui não é um jargão. João capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. Então agora permaneçam nesse amor. João capítulo 15, versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amor que nos alcançou. João capítulo 3, versículo 16, você lembra de cor? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga impressionante, diga incrível, grita inexplicável, amor de Deus. Amor que inclina e socorre, amor que alcança o pecador, amor que se manifesta, amor que se revela, amor de Deus. Amor este revelado no madeiro, na cruz, porque mesmo ele pendurado na cruz, olha à sua direita e faz um amigo. Quem? Com pregos nas mãos e nos pés, com coroa de espinho na cabeça, com a pele dilacerada, com a face inchada. Quem? Após receber palavras tão terríveis, blasfêmias, depois de receber vinagre com fel, mesmo assim, olha para o lado e faz um amigo. Ele ama fazer amigos, porque o reino é assim. Porque o nosso Deus é um Deus relacional. Ele ama se relacionar com você. E é assim que Ele faz. É assim que Ele manifesta. O Filho unigênito, cheio de graça e verdade. Diz a Bíblia, Provérbios capítulo 14, versículo 12, que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Caminhos da perdição, caminhos da morte. Muita gente diz por aí: não importa qual caminho você vá, não importa, qualquer um levará a Deus. É mentira. Eu declaro a palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 6. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus Cristo.